Shalom, shalom, shalom. Shalom, meus amados. Shalom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo na paz, na bênção. E quero aqui trazer aqui uma pequena interpretação de um texto, de um verso. E tenho certeza que vai ser bênção para a nossa meditação da palavra do Eterno, né? Eu vou compartilhar aqui. Enquanto eu compartilho, se você quiser compartilhar também, compartilhe com os teus amigos. É só uma observação mesmo, não vai ser um grande estudo, não. É só um pequeno análise morfológica do texto grego koiné. Do grego koiné, idioma que estava em plena atividade nos dias do nosso Yeshua HaMashiach, do nosso Jesus. Mas eu vou compartilhando aqui, gente, e logo eu vou fazer uma pequena análise. E toda vez que eu vou transmitir uma palavra na maioria das vezes eu gosto de fazer a minha própria tradução daquele texto, porque às vezes a tradução na língua portuguesa, aquela tradução, ela não corresponde muito, ela não corresponde ao sentido do original. Então, às vezes a gente faz sim. É claro que precisamos sempre de tempo, né? Às vezes eu não faço tradução, a tradução por falta de tempo. Muitas lives que eu faço é tudo ali na hora, não planejo nada. Então eu não faço uma tradução, eu não faço aquela tradução e faço às vezes a leitura no grego ali rápido e tem parte da tradução que até corresponde direitinho, tá passando o sentido do que está no grego koiné. Mas aí, sempre para fazer uma análise dentro do grego, precisa-se de tempo, porque é uma tarefa, não é uma tarefa que dá trabalho fazer exegese, embora a análise morfossintática, parte da exegese, dá trabalho. Bom, nós estamos aqui com um texto, eu coloquei para vocês, vamos começar. Um texto do grego koiné. E essa passagem é no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo número 6. Apocalipse, sempre no contexto hebraico, nós chamamos de Giliana, né? Livro do Apocalipse. E o texto grego está Makarios kai hagios homeros. Bom, eu vou ler em parte o texto, tá? Eu vou estar lendo em parte o texto. Makarios kai hagios ho echon meros. Echomeros. Nós temos aqui uma análise dentro dessa passagem muito interessante. Nós temos dois adjetivos, tá? Dois adjetivos que quer dizer feliz.
feliz e kai, partícula conjuntiva, kai hagios. Feliz e santos. Feliz e santos. São dois, temos dois aqui, adjetivo. E nós temos aqui também Echom, que é um verbo. Esse verbo está no tempo presente da voz ativa, do modo particípio. Entende? Em que nós vamos formar a palavra com homeros, tá? Homeros. Aqui, ó, tá? Às vezes, você vai, por exemplo, se você fazer uma consulta em grego, esse ró aqui, né? Esse ró, ele pode estar tipo entre o meio echom e meros, tá? Para quem vai estudar em grego, sabe que as palavras elas não estão em ordem. Então, por isso que é necessário entender a estrutura da morfossintática, da síntese do texto, para você reorganizar e colocar e entender os seus termos no tempo certo. Então, nós temos aqui homeros, que quer dizer, esse verbo é aquele que está tendo parte, ou seja, aquele que está tendo parte. Se você for numa tradução comum, vai estar lá, aquele que tem parte, né? Maioria, todas as traduções, na sua maioria, é aqueles que têm parte. Mas, por causa do particípio, porque esse verbo aqui, tá? Esse verbo aqui, ele contém um particípio, tá? Então, nós temos algumas informações no particípio que precisam ser considerados, tá? Sobre o particípio koiné. Como funciona o particípio? O particípio desempenha uma função adjetiva descrevendo uma ação do verbo em termos de tempo e aspecto. E ele temos pelo menos 3 formas ou tipos de particípio, tá? Por exemplo, o particípio presente, ele pode se apresentar como particípio presente. Ele pode se apresentar como particípio auristo. E ele pode se apresentar como particípio perfeito, tá? Então, cada uma desses tipos tem uma forma ativa e uma forma passiva. Uma forma ativa e uma forma passiva, né? Passiva é quando eu sofro a ação. Ativa é quando eu pratico a ação. Entendeu? Então, o particípio presente descreve uma ação presente. O particípio presente descreve uma ação em andamento no momento presente. Então, veja, qual seria o particípio que foi apresentado aqui nesse verbo? Qual seria o particípio que foi apresentado no verbo echom? Echon. Qual seria? Particípio auristo? Aqui, ó. Vamos ver. Echom. Não, eu tô em outro lugar do mundo. Echom, aqui, ó. Tô procurando aqui. Vamos ver se eu consigo. Qual seria o tempo desse particípio?
Echom seria tempo presente. Então, se ele é um tempo presente, ele não é tempo futuro, ele não é um auristo. Então, esse particípio aqui, ele traz um sentido no verbo, tá? Como, ou seja, eu disse que o presente descreve uma ação em andamento. Então, o tempo presente aqui, bem-aventurado e santo, é aqueles que estão tendo parte, tempo presente em andamento. Observe que essa participação, nós vamos chegar lá na leitura, que essa participação, logo você vai entender a leitura, que essa participação, ele está em andamento, viu, gente? Se você tem uma Bíblia e uma tradução, você pode abrir a tradução e você pode ler aí antecipadamente que o texto está dizendo que tem parte. Aí você vai ler do que se trata. Primeiro você vai entender do que se trata o texto na tradução. Ok, gente? Então, vamos continuar. Então, você entendeu mais ou menos o que é particípio. Tem outras formas de particípio que eu coloquei aqui. Mas nós vamos dar a continuidade a respeito do particípio, da leitura, né? Então, nós temos mero en te, anastasei, meros en te, anastasei, te prote, te anastasei, te prote. Bom, nós temos aqui uma preposição, tá? Nós temos aqui uma preposição em, e nós temos aqui um artigo. Anastasei. Anastasei quer dizer ressurreição. Ressurreição. Te prote, que quer dizer a primeira, tá? Então eu poderia colocar a primeira ressurreição, mas olha que a palavra ressurreição está aqui, né? Onde é que ele está? Aqui, ressurreição, né? Então nós temos ressurreição, a primeira. Eu poderia colocar a primeira ressurreição. Olha para vocês verem, que interessante. Então, o que o texto está nos apresentando? Que felizes e santidade, né? Santidade, porque essa felicidade é para os santos, aqueles que santificam, né? Os que estão ou está tendo parte na primeira ressurreição. Anastasei. Primeira ressurreição. Bom, observe, para quem é um bom observador da morfologia, em que você vai entrar na sintaxe do texto e você vai fazer a sua interpretação, isso é muito importante, né? Porque, veja, esse processo de fazer parte da primeira ressurreição está em andamento. Ele está em andamento, né? Você está num processo da primeira ressurreição. Observe que o verbo aqui, né? O verbo aqui, ele, ou seja, a ressurreição está no caso dativo, né? No caso dativo, que traz um sentido de um objeto indireto. Objeto indireto. Então nós temos, por exemplo, a palavra parte,
Meros parte está no objeto direto, enquanto, ou seja, seria o acusativo, né? Estaria no caso acusativo, enquanto anastasei está no caso dativo, que é um objeto direto, tá, né? Um objeto indireto. Então, o interessante é que está em um processo e aqui você aprende que haverá a primeira ressurreição. Então, felizes são aqueles, tá? São aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Você está dentro desse processo? Estamos dentro desse processo? Esse processo é contínuo na nossa vida? Então, felizes. Mas temos o adjetivo hagios. Hagios, que é santos, tá? Santos. Então, esse processo é felizes, né? E santos, aqueles que está tendo parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, tá? Então, também a primeira ressurreição, primeira ressurreição, está no caso dativo, tá? No caso dativo. Nós temos epitouton. Epitouton, ho, thanatos, ho deutepos, ou orc, rei, exousian. Então, olha que interessante, né? Epi é sobre, touton, pronome que está no caso genitivo do número plural, touton, estes, sobre estes quem, gente? Os hagios, os santos, os que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, tonatos, thanatos, primeira ressurreição. Sobre este, a morte. Thanatos, a morte. Ho deutepos, orc, rei, exousian. Então, sobre este, a morte, a segunda. Então, eu poderia colocar a segunda morte, né? Mas aqui, seguindo aqui a hiperliteral, a morte, a segunda, né? Então, é a segunda morte. E nós temos orc, que é um advérbio de negação, né? Quer dizer, não rei, rei, né? Nós temos aqui essa palavra, rei, tem, ou seja, é um verbo, tem, que está no tempo presente da voz ativa da terceira pessoa, a autoridade, exousian. Ou seja, interessante, que a morte, que é a segunda morte, não tem autoridade naqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, esses são felizes, santos. O texto não deixou de destacar aqui santo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês ler. Santo, hagios, santos. Então, observe, esses são a característica, os adjetivos
que se empregam aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Amém? Sobre estes, a morte não tem autoridade. Vou dar uma pausa. Entendeu? A morte não tem. Então a morte não tem autoridade sobre aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Mas tem que fazer parte da primeira ressurreição. Porque se existe a primeira ressurreição, é óbvio que terá a segunda ressurreição. Então, se o texto está nos dizendo, está nos dizendo que a morte não tem autoridade na primeira ressurreição, logo então, na segunda ressurreição, a morte terá poder sobre aqueles que fazerem parte da segunda, mas da primeira não. Beleza? Bom, nós temos uma conjunção agora, aqui ó, do texto, uma conjunção, al, esontai eireis ton teu. Eireis ton teu. Amém? Então nós temos aqui esontai iereis ton teu. Iereis ton teu. Certo? Então, continuando a leitura, esontai, tá? Esontai, esontai, aqui ó, é um verbo do tempo futuro, agora, um verbo do tempo futuro na terceira pessoa do plural. Eles, presta atenção, mas aqui já não está falando da ressurreição, tá? Então, o tempo futuro. Eles serão, tempo futuro, no grego, está no verbo do tempo futuro, tá? Serão iereis sacerdotes de Deus. Teu. Por que teu? Não deveria ser teós? É porque aqui está no caso acusativo. Temos o artigo no acusativo e temos teu, que está no seu caso acusativo, ou seja, como objeto direto, ou seja, serão sacerdote de quem? Serei sacerdote, serão sacerdote. Alguém pergunta, de quem será sacerdote? De Deus. Serão sacerdote de Deus, vírgula, tá? Cai, conjunção. Cai, tou, Christou. Cai, tou, Christou. Christou. Tá? Então nós temos aqui ou seja, o texto está dizendo que serão sacerdotes no tempo futuro de Deus. O texto colocou Deus, teu, e conjunção de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você será sacerdote do Pai e do Filho. Observe, agora, isso aqui depois que você fez deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver um negócio aqui, gente, se alguém está falando alguma coisa. É que algumas pessoas às vezes falam, eu não consigo ver na hora o que as pessoas estão falando, dependendo de onde que ele está escrevendo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver esse teu. Por enquanto, a tradução na língua portuguesa. Vamos ver aqui, ver esse teu. Graziele Alves de Melo, a paz do Senhor. A tradução na língua portuguesa. Vamos ver aqui, ver esse teu. Graziele Alves de Melo, apologética da Torá, alguém falou também, só que
aonde o vídeo está compartilhado, eu não consigo ver em tempo real. Só quem está aqui na minha página oficial, que é o Ney Apologeta, escreve algo que eu vou ler, que eu vou conseguir visualizar a mensagem. Mas se tiver no grupo lá, só depois que eu terminar a live que eu vou conseguir, tá bom? Deixa eu ver aqui. Que bagunça que eu fiz aqui. Depois eu vou ver essa mensagem, não vou ver isso agora não. Então, meus queridos, peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar onde nós estávamos. Aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então, Cristo, né? Então nós paramos aqui. Cristo. Bom, como eu estava dizendo, depois que você faz a análise morfológica do texto, morfossintática, né? E eu poderia fazer mais análise aqui, verbo transitivo, intransitivo, que vai combinar ali com o objeto direto, o objeto indireto e assim por diante, mas vai ficar muito longo. Mas observe que esses detalhes aqui vai influenciar na teologia, com certeza. Né? O tempo presente, um tempo que está em andamento, né? São análises, quando a pessoa consegue fazer essa análise dentro do grego, então isso vai influenciar sim na interpretação. Então por isso que às vezes você vai fazer uma leitura na língua portuguesa, na tradução os tempos não batem conforme está no grego, mas a pessoa não sabe como é que ele vai saber, né? Então ele vai ter que estudar ou dominar o grego, estudar na área, buscar essa área, entender, para ele fazer uma interpretação correta do texto. É isso que eu falo de fazer examinar o texto de uma forma mais correta, conhecendo os originais. Então nós temos aqui Kai novamente, Kai, Basileusou-se, met autu chilia ete. Então, Kai, nós temos Kai, né, que é uma conjunção, Basileusou-se, quer dizer, reinarão. Novamente, a palavra reinarão aqui está no verbo futuro, da voz ativa do indicativo, ou seja, é uma certeza quando a palavra está na forma do indicativo, aqui que está na forma do indicativo, é que a palavra que foi proferida, ela é real, ela não é subjetivo, mas é uma palavra real mesmo, claríssima e que vai acontecer. Então nós temos aqui essa palavra, né? Met, esse met aqui é uma preposição com autu, pronome pessoal singular. Esse aqui está se referindo a quem? Está se referindo ao Mashiach, né? Ao Mashiach. Deixa eu ver se eu acho aqui um mistério aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir. Que pena, viu? Poderia ter uma canetinha legal aqui para nós fazer umas conexõezinhas aqui. Aí ficava top. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não. Tá atrapalhando.
Você está atrapalhando. Salvar e fechar. Não. Beleza. Então, veja. Aqui, ó, está se referindo quem? Ao tu. E reinarão com ele. Ele. Se referindo ao Mashiach. Tá? Cristo ou Cristo. Tá? Tá se referindo a Cristo. Reinarão com ele. Tá? Hilia et. Tá? Então nós temos aqui 1000 anos. 1000 anos. Está no caso do acusativo, do plural neutro, como objeto direto, blá blá, né? Também faz jus, porque essas palavras são praticamente uma palavra junta. Formam uma palavra. 1000 anos. Então, gente, está aqui um pequeno análise do grego koiné, tá? Do grego koiné. Que do Eterno abençoe a todos vocês e fui! Depois nós vamos fazer uma análise aqui do hebraico para vocês, tá bom? Que o Eterno abençoe.